Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podemos assentar no nome de Jesus. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus essa manhã? Graças a Deus, né? Uma alegria, um privilégio poder estar aqui nessa manhã de adoração ao Senhor Jesus, né? Porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Eu quero agradecer pelo convite, pastor Oséias, né? Todos os nossos pastores da diretoria, pastor Bispo, pastor Chagas, pastor Elenilson, né? Pastor Barbosa. E é um privilégio muito grande poder estar aqui nessa manhã. Eu estava contando ali para o pastor, né? Fiquei com medo quando ele né, me chamou. Falei, pronto, será que eu vou cantar? Se eu cantar, disse o pastor Chagas, todo mundo vai correr, né? Aí o pastor Chagas brincou, acho que a Thalita vai pregar e você vai cantar, né? Não vai dar certo esse negócio aí, né? Mas o pastor Barbosa disse algo interessante, mas a gente consegue se sair rapidamente e conserta o negócio, né? Quando eu cheguei ali foi algo interessante. Quando eu fui subir aquelas escadas, no penúltimo degrau, dobrei o meu pé. Meu irmão, levei uma queda ali, o pastor Barbosa, o pastor Robson, né, foi lá, me ajudou. Eu disse assim, rapaz, se tivesse alguém filmando aqui, ia dar uma bela de um vídeo cacetado nessa manhã, né? Mas pensa no tombo ali, né? Mas, irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui na casa do Senhor, tendo o privilégio de poder falar da palavra de Deus, tendo o privilégio de poder expor um pouco sobre o Evangelho, falar um pouco sobre Jesus, né? Eu sou um evangelista, né? Geralmente você vai me ver mais um pouco em rua, praça, né? A gente sempre está envolvido com essa área aí do evangelismo, mas de vez em quando, né, surge umas oportunidades, né? O pastor Osés tem essa coragem de convidar a gente vem, né? E prega a palavra de Deus. Mas eu estava lembrando nessa semana, e até queria passar como relatório, né? Fazem 4 anos, fez agora em julho, que Deus me trouxe aqui para Campo Grande. Eu estava lembrando de tantas coisas que o Senhor fez e está fazendo, né? Eu venho ali da fronteira Brasil com o Paraguai, trabalhei por 10 anos no Paraguai com missões, né? Numa organização missionária em Pedro Juan Cabaleiro, focado em aldeias indígenas, ganhar índios ali, discipular para Jesus, trabalhos para o interior do Paraguai, um orfanato. Hoje tem um orfanato ali no Paraguai, por muito tempo a gente trabalhou ali, e esse trabalho, né, de evangelização, trabalho de rua, trabalho de pregação, de praça, e sempre foi algo assim que a gente se envolveu bastante, né? E eu estava lembrando essa semana, né, quando deu a pandemia, travou tudo ali o Paraguai, fechou a linha, né? Literalmente ninguém passava para o Paraguai, nem do Paraguai passava para Ponta Porã. E no Paraguai foi mais rígida as leis, não podia ter culto, nem com máscara, nada. E bem na época surgiu uma oportunidade para mim vir aqui para Campo Grande para fazer um curso, né? Eu ia fazer um curso que eu queria fazer, e quando eu cheguei aqui, né, logo tive o privilégio de conhecer, né, o pastor Oséias, ir na igreja onde ele pastoreava, e gostei, falei, aqui, né? E no meio disso eu trouxe o meu megafone, né? Para onde eu sempre fui, sempre gostei do megafone, né? Levar o megafone para pregar a palavra de Deus. E eu lembro que nesse inteirinho, né, aqui ainda não estava com aquele isolamento, fechado as coisas, como lá no Paraguai, eu comecei a fazer um trabalho de evangelismo nas ruas, ali na Praça de Coelho, e aquela multidão, né, de gente vindo, pedindo oração. Andava para um canto, para o outro, pouco via o trabalho de evangelismo, e o Senhor Jesus começou a colocar no meu coração a vontade de fazer algo a mais para o Senhor, né? E aí eu lembro que ali alguns pastores, obreiros mais antigos, experientes, vinham, né, e diziam, esse trabalho que você está fazendo aqui, nos anos 80, nos anos 90, era um trabalho muito constante, muito forte aqui na cidade, né? Cultos aqui na Praça de Coelho, gente pregando aqui no centro, distribuindo literatura, orando pelas pessoas. Poxa, interessante o trabalho que você está fazendo, né? E aquilo começou a me despertar, né? Poxa, a gente poderia fazer algo aqui nessa cidade, né? Poderia desenvolver algo na área do evangelismo, né? Alcançando as pessoas com a palavra de Deus, pregando o evangelho também fora das 4 paredes. E comecei a orar
nesse sentido, né? E aí me lembro, né, que em 2020 mesmo, entrou em contato comigo uma organização missionária, mesmo que nos apoiava com literaturas, por mais de 10 anos, a gente recebeu literaturas ali no Paraguai deles, em espanhol, em Guarani, né, ali o dialeto do Paraguai é o espanhol e o Guarani, né, para o interior do Paraguai é muito forte o Guarani, muito forte o Guarani. Então, recebendo literaturas, alcançando povos ali com a palavra de Deus, e essa mesma missão entrou em contato e falou assim: pastor Bruno, você está em Campo Grande, a gente está vendo o trabalho que você está fazendo aí, você não gostaria de receber literatura, né? Aí em Campo Grande, porque a gente está vendo, a gente não identificou ninguém ainda que está fazendo um trabalho constante como o irmão está fazendo, e quem sabe você pode receber o material, vocês usam aí, né, à vontade, o material é gratuito, né, a gente não recebe pelo material e nem precisa pagar por ele, nós vamos mandar para vocês aí, né? E se você identificar pessoas que fazem o trabalho, tanto em Campo Grande como no interior do Mato Grosso do Sul, vocês abençoam gratuitamente. Eu falei, amém, glória a Deus. Irmãos, passou mais ou menos um mês, passei meu endereço, chegou um caminhão da frente da minha casa aqui em Campo Grande. Aproximadamente 500 caixas de literatura, em torno de 750 mil literaturas bíblicas. Caminhão, meu irmão, caminhão. Você parou, eu falei, Jesus, onde eu vou botar tanta caixa de folheto, Jesus, né? Aí tirei todas as coisas da sala, tal, e caixa, ficamos uma manhã inteira, empilhamos a sala inteira, acabou, né? Caixa até o teto, só de folheto bíblico, estudo do Evangelho de João, caminho para Deus, folheto para trabalhar em presídios, hospitais e etc. E aí eu vi aquele tanto de material, eu falei, poxa, agora a gente vai ter que começar a trabalhar com força mesmo aí, né? Para alcançar as pessoas com a palavra de Deus, orar para identificar pessoas que realmente estão fazendo evangelismo. Uma das coisas que sempre a gente, quando abençoa, né, tem muita gente do interior que às vezes manda mensagem e tal, a primeira pergunta que eu faço é, qual o trabalho que você já está desenvolvendo, né? Porque a gente identificando pessoas que já estão ativas, abençoando gratuitamente, o material não vai ser perdido, né? É um fato, muito acontece, às vezes a pessoa vem na emoção, né? Deus falou comigo, eu vou pregar, tá? Você entrega o material, daqui a pouco o material não é usado, né? Então a gente tenta sempre fazer essa filtragem. O que eu queria comentar com os irmãos, até a título de aqui de relatório, porque a Igreja de Família tem me apoiado muito desde que eu cheguei aqui em Campo Grande. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Oséias, louvo a Deus pela vida de cada pastor, eu louvo a Deus pela vida da Igreja de Família. Nós recebemos 500 caixas, 750 mil literaturas. Há 4 meses atrás, acabou todos os materiais para a glória de Deus. Todo o material foi distribuído, toda a literatura chegou na mão das pessoas, né? Eu ia até mandar para o pastor Oséias, para eu vou mandar um print. A organização lá fez um post, né, em inglês, né, comentando sobre o trabalho aqui do Centro-Oeste do Brasil, com a foto ali da gente evangelizando, né, feliz. E aí, há 2 meses atrás, o irmão que cuida dessa questão da organização do Brasil entrou em contato comigo e falou, Bruno, ora aí, nós estamos mandando material para o norte do Brasil, para o Nordeste, mas nós já queremos mandar aí para você pelo menos 1000 caixas aí para Campo Grande. 1000 caixas de literatura. Para você ter ideia, cada caixa de literatura tem um custo de $30. $30. Irmão, é gente do mundo inteiro que oferta e chega gratuitamente só para fazer o trabalho, né? Só para fazer o trabalho. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem se empenhado nessa missão. Nós temos aqui, através da Igreja de Família, desenvolvido o trabalho de evangelismo, né? Temos apoiado congregações. Ontem, nós estávamos ali no desfile do 7 de setembro, né? Já é o 3º ano consecutivo que nós vamos no desfile. Ontem nós fomos ali com um grupo de irmãos aqui da Igreja de Família e nós distribuímos cerca de 2.500 literaturas bíblicas de mão em mão, falando de Jesus, falando de Deus, pregando o Evangelho, né? Não me cabe aqui falar sobre vários grupos de movimentos complicados que existem hoje aí fora, que você já deve imaginar, né? Ali, ali, gente, os irmãos, imagina, esse tempo está seco, né? Fumaça, e eu vendo assim, pessoas aqui da nossa igreja de idade ali,
E eu até dizendo para eles, toma cuidado, fica na sombra e tal. Não, nós vamos para cima, pastor. Né? Vermelho, distribuindo, orando por um. Eu falei, esse povo é muito corajoso, Jesus. Né? Mas eu parava assim, pastor Oséias, e via um grupo com uma ideologia X ali, outro grupo com uma ideologia Y ali, e pregando aquilo que eles acreditavam, distribuindo cartaz, chamando para o movimento. E aí eu ali, e vendo e pensando, como é importante nós como igreja estarmos inseridos em todos os lugares. Amém? Amém. Eu não sei, e eu pensando comigo, quem que vai receber isso aqui que eu estou entregando? É a palavra de Deus. E ontem nós distribuímos a literatura, né, que o pastor Oséias Viana escreveu, e o pastor Chagas, nós distribuímos ali. Eu não sei quem vai ler, vai absorver esse conteúdo, mas eu tenho certeza que a palavra que está aqui pode mudar a história desse povo, em nome de Jesus. Pode mudar. Para você ter ideia, há meses atrás eu recebi uma mensagem de um caminhoneiro. Olha a mensagem. Ele no Paraná, pegou a literatura, tem uma irmã nossa aqui da igreja, que ela tem feito trabalho, olha a visão que Deus tem dado para ela, irmã Ana. Ela falou para mim assim, pastor, Deus me deu uma visão, eu vou alcançar os postos de gasolina nas saídas da cidade de Campo Grande. Vou pegar um dia na semana, vou pegar o meu carro, vou fazer, juntou a família, criou kits de higiene básico, literatura bíblica, carimbuzinho aqui da igreja, nós vamos para os postos de gasolina, pastor. O que ela tem feito? Uma vez por semana, ela se desloca para as saídas da cidade de Campo Grande e ela alcança cada caminhoneiro com a palavra de Deus. Isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Ora por um, ora por outro. Há meses atrás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que pegou uma literatura no Paraná e escreveu dizendo assim, olha, eu peguei o folheto, me distribuíram, eu li essa palavra. Eu estava lendo e ali no folheto diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, que eu posso ser liberto, que eu posso ter uma nova vida. Olha, eu quero dizer para você que eu estou passando uma luta tremenda no meu casamento, quase me divorciando. E começou a falar ali pela mensagem. Mas hoje eu decido entregar minha vida para Jesus, vou procurar uma igreja evangélica, palmas para o Senhor, glória a Deus. E eu vou congregar e vou servir a Deus e vou arrumar meu casamento. Não vou perder minha família. Eu mandando mensagem, glória a Deus, meu irmão, vai para cima, Deus é contigo, né? Deus pode mudar a tua história. Tantas e tantas mensagens, irmãos, tantas e tantas mensagens, né? Tantos e tantos testemunhos. Agora, ó, o último, a gente fez um trabalho ali no Euler de Azevedo, né? Pastor Cruz, ele desenvolveu ali o varal solidário, o pastor Barbosa apoiou, né? Com roupa, a gente montou ali e tal. E aí o que nós fizemos? Reunimos os irmãos da igreja, nós saímos em casa, conversando com as pessoas, falando de Deus. Nós somos aqui da igreja de família, estamos de porta aberta para receber vocês lá. Tinha uma equipe de gente dentro da igreja aferindo pressão e tal, né? Convidamos, ó, se vocês quiserem ir lá, vai lá, né? Entregando literatura. E o pastor, semana passada me disse assim, falou, Bruno, veio uma família para Jesus, 2 pessoas aceitaram a Cristo e nós vamos fazer visita para eles. Amém? É o que o nosso pastor tem dito aqui, né? Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos fazer algo, não é não? Eu gosto de pensar que na igreja nós edificamos a nossa fé, amém? Na igreja nós edificamos, na igreja nós aprendemos sobre a palavra, na igreja nós estamos agora no mês da comunhão, né? É a comunhão entre irmãos, como corpo de Cristo. Na igreja, nós temos comunhão, mas é no mundo que nós manifestamos a nossa fé. Amém? Aonde chegar um crente, igreja de família, aonde chegar um servo e uma serva do Senhor, as pessoas precisam ver diferença em nossas vidas. Deus, Ele quer nos usar. Que você seja um instrumento de Deus. O pastor Oséias disse algo muito interessante, né? Tem lugar para todo mundo, irmão. Eu não estou dizendo que você vai ter que pegar um megafone para a rua igual a gente, né? Ficar lá gritando, lá, pregando o evangelho lá, né? Não. Né? Um dia um irmão me viu aqui, né? Você que é aquele que fica lá no centro gritando, né? Meu irmão, talvez você não vai fazer isso. Mas Deus vai te usar na esfera onde Deus está te inserindo. Ó, para você ter ideia, tem adolescentes nossos aqui,
A gente tem incentivado eles a falar de Jesus, pregar o evangelho, reproduzir o que eles estão aprendendo aqui no domingo, na quinta-feira, nos cultos, na escola. Ontem tinha um adolescente, quando a gente no evangelismo, né? Eu fui deixar ele em casa, ele disse: pastor Bruno, queria falar com você, posso te contar o testemunho? Eu falei: claro, me conta. Aí ele me disse assim: nessa semana eu levei literatura dentro da minha mochila, pastor. E eu falei: o que você fez? Deu a hora do recreio, eu fui para cada colega meu dizendo: isso aqui pode mudar a tua vida, é a palavra de Deus. Isso aqui pode mudar a tua vida, é a palavra de Deus. Isso aqui pode mudar a tua vida, é a palavra de Deus. Aí, pastor, peguei minha Bíblia, sentei na minha cadeira e comecei a ler. Daqui a pouco eu vi, tinha um, tinha outro, quando eu tinha uns 5 por volta de mim, querendo aprender a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Uma vida incendiada, uma pessoa incendiada pode impactar a cidade de Campo Grande. A gente precisa se movimentar nisso. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 5. Assim diz a palavra de Deus: então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou em teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O tema da minha mensagem nessa manhã é: avivados para evangelizar. Amém? Avivados para evangelizar. Querido, o tema do avivamento é algo que nós sempre temos que nos debruçar. Eu não sei se o Brasil está em um avivamento, não sei se o Brasil já recebeu um avivamento, mas eu sei que eu e você, nós precisamos buscar o avivamento. Amém? Eu gosto de uma frase do pastor Luiz Hermínio que ele diz assim: porque quem sabe você não vê um avivamento geral, não significa que você não deve buscar um avivamento pessoal. Amém? Quando nós olhamos esse texto, aqui nós vemos uma visão que o profeta Isaías teve, né? Ele teve um impacto de Deus na vida dele. Você observa algo aqui muito forte no texto, e que nós podemos aplicar para a nossa vida, que todo encontro que nós temos com Deus deve deixar marcas profundas em nós. Todo encontro que nós temos com Deus tem que provocar mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de fala, mudança de conduta. Não é que você vai ser uma pessoa estranha na sociedade, mas a sua visão ela precisa ser transformada. Amém? Sexta-feira nós estávamos aqui no trabalho do Homem Pleno, e eu achei muito interessante o que o nosso pastor José Chagas disse. E ele falou: se o evangelho não te mudou, se o evangelho não transformou você precisa averiguar que evangelho é esse, né? Tem que ter transformação. E ele disse aqui: você precisa ser um bom marido, você precisa ser um bom cidadão, você precisa ser um bom pai. O evangelho transforma. O evangelho provoca um impacto na nossa vida. O evangelho tem que marcar nossa vida. Amém? Há pouco tempo atrás eu preguei aqui, e baseado ali, né, na cura daquele cego, que Jesus cospe, faz um lodo, aplica nos olhos, né, daquele homem, aquele homem volta a ver, né? A Bíblia diz que
os principais ali, os fariseus vêm, começam a questionar, duvidando que realmente ele nasceu cego, né? Eles sabiam, na verdade, que o poder de Deus estava com Cristo, mas eles estavam ali, né, para cima daquele cego, e eles dizem assim: este homem não curou você não, ele é pecador. E o cego diz: se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, um dia eu fui cego, mas agora eu vejo, estou transformado, estou mudado. Quando o evangelho toca na nossa vida, quando o evangelho toca em nós, tem que ter mudança. Aqui o profeta Isaías, ele teve um encontro íntimo com o Senhor. A segunda coisa que eu observo nesse texto é: todo o encontro que nós temos com Cristo provoca em nós arrependimento, reconhecimento dos pecados. Os pecados. Nós precisamos entender isso. O evangelho não é uma religião, né? Nós não somos de uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida. É a conduta. Você pode observar quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, que o povo que não servia ao Senhor observava a igreja primitiva e dizia: esse povo segue os passos de Cristo, eles são cristãos. Eles fazem o que Cristo fazia. Eles caminham nas pegadas de Cristo Jesus. Tem marcas de Jesus na vida dele. Todos que têm um encontro com Cristo precisam entrar nesse lugar de intimidade, arrependimento, mudança de vida, para que o Senhor Jesus possa derramar da sua glória e do seu poder. Quantos podem dizer amém? Outra coisa interessante que eu posso observar aqui no capítulo 6 do livro de Isaías: todo encontro que nós temos com Cristo, ou se verdadeiramente tivemos um encontro com Cristo, tem que provocar em nós disponibilidade para servir ao Senhor. Amém? Nós não estamos aqui trabalhando para um homem. Nós não estamos trabalhando para uma denominação. Deus tem nos colocado aqui. Nós temos uma igreja abençoada. Nós temos pastores abençoados que têm nos cuidado, nos dirigido. Mas você precisa entender que tudo que você faz, tudo que você vai fazer, tem que ser para Jesus. Amém? Todo encontro que nós temos com Cristo tem que provocar em nós disponibilidade para servir e para trabalhar para Jesus. Isaías aqui teve um encontro com o Senhor. E olha o que diz a palavra de Deus no versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Sujeito indeterminado. Olha só que interessante. O profeta tem um encontro com o Senhor. O profeta ouve a voz do Senhor. O profeta que reconhece, né, as suas debilidades, as suas fraquezas. A glória de Deus vem, o fogo de Deus é tocado na vida dele. E agora ele ouve um chamado: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? O irmão André, que trabalhou com a igreja perseguida, cortina de ferro e tudo mais, o irmão André, um grande homem de Deus, faleceu há poucos anos. Eu gosto de uma frase dele que ele dizia: Deus, ele trabalha com disponíveis. Amém? Deus trabalha com disponíveis. Eu e você, nós vamos decidir se nós vamos ser disponíveis para o reino de Deus ou se nós não vamos ser. O pastor Oséias, um tempo atrás, ele pregou aqui na reunião de obreiros e disse algo interessante. Eu estava comentando ontem com os irmãos no evangelismo, né? Às vezes nós queremos, né, um fogo, né, um poder extraordinário. Quando vir tudo isso, aí eu vou fazer. E o pastor disse algo interessante: não espere isso, faça, trabalhe para Cristo, que enquanto você está fazendo, o fortalecimento do Senhor virá sobre a sua vida. Amém? Deus, ele trabalha com disponíveis. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: qual é a tua disponibilidade para o Senhor? Qual tem sido a tua disponibilidade para Cristo?
O que você pode fazer de algo a mais para o Senhor? O que você pode fazer para que pessoas ouçam e conheçam o Evangelho? O que você pode fazer? Eu queria fazer essa pergunta nessa manhã, provocar esse questionamento no seu coração nessa manhã. O que você pode fazer para o avanço do reino de Deus? Né? A gente sabe que através da nossa conduta, através da nossa vida, o Evangelho é evidenciado, claro, né? As pessoas vão observar a maneira que a gente vive, na integridade, na retidão, o caráter, né? Segundo as Sagradas Escrituras. Mas além disso, nós precisamos falar também. É o que o nosso pastor disse, chamar a gente, né? Lembra da samaritana em João capítulo 4? A Bíblia diz que Jesus transforma a vida dela, aquela mulher tem um encontro com Jesus, ela corre para a aldeia onde ela vivia e ela disse: vinde e vede. Eu tive um encontro com um homem diferente. Ele conhece a minha vida. Ele pode mudar a vida de vocês também. Amém, meus irmãos? Por que então nós devemos pregar a palavra de Deus? Primeira coisa, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Jesus. Marcos capítulo 16, 15, a palavra de Deus diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Nós devemos pregar a palavra de Deus porque é um chamado do Senhor para todo servo e serva de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Pregar o evangelho. E o que é o evangelho? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Né? Esses dias um adolescente me perguntou: pastor, você fala pregar o evangelho, o que é o evangelho? Eu disse para ele, né? É as boas novas de salvação. Por que nós devemos então pregar a palavra de Deus? Porque é um chamado do Senhor. A Bíblia diz aqui que o Senhor já ressuscitado 40 dias ali, dando, né, direções para a igreja. Ele diz para os seus seguidores: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Amém? Eu gosto de uma frase de um missionário que ele dizia assim: quem sabe Deus te levará para nações, ou quem sabe Deus te enviará para o outro lado da tua rua para você alcançar alguém para Jesus. Né? Às vezes a gente pensa, quando eu chegar na África, quando eu chegar na Europa, quando eu for para a Ásia, louvado seja Deus, se Deus te deu esse chamado. Mas a pergunta que eu te faço é: o que nós já estamos fazendo onde Deus nos inseriu? O que vai autenticar, né, o nosso chamado é o que nós já estamos fazendo onde Deus nos plantou, onde o Senhor Jesus nos plantou. Louvado seja Deus. Eu converso aqui com tantos irmãos aqui na igreja, né? Irmãos abençoados, obreiros, tantos obreiros de Deus aqui, gente que trabalha em presídio, militares. Tem um irmão aqui que a cada mês ele pede literatura, e ele falou para mim: olha, eu estou levando essa caixa, ele é militar, eu vou no exército e eu distribuo para os meus companheiros a palavra de Deus. Lá é meu campo missionário, né? Outro trabalha como policial e ele dizendo: eu entrego para os meus companheiros. Está no campo missionário onde Deus o plantou. Como nós temos correspondido a esse chamado? Como que nós temos, né, esse fogo de Deus, essa glória de Deus na nossa vida? Isso tem que pegar você, né? Tem que te incomodar. Quando nós olhamos a situação da cidade de Campo Grande, quando nós olhamos a situação do Mato Grosso do Sul, quando nós olhamos a situação do Brasil, isso tem que te incomodar, tem que criar uma revolta santa no teu coração. Eu vou trabalhar mais para Jesus. Preciso trabalhar mais para Jesus. Por que então que eu devo pregar a palavra de Deus? Abra a palavra aí um pouquinho mais, vamos lá. Atos capítulo 1. Versículo 8. Temos mais um tempo ali, vamos aproveitar o tempo, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Queridos, olha que coisa interessante. A marca do poder de Deus na nossa vida. Se nós temos o poder de Deus na nossa vida, nós pregamos a palavra do Senhor. O poder de Deus vem sobre nossa vida. Nós nos tornamos avivados pelo Senhor, não para reter aquilo que temos, mas para que o mundo conheça a palavra de Deus. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Amém? A Bíblia diz ali: recebereis o poder que há de vir sobre vós, então serei minhas testemunhas em Samaria, Judeia, até os confins da terra. O poder de Deus na nossa vida é para que nós sejamos testemunhas. Irmão, nós precisamos ler o livro de Atos dos Apóstolos. Quando a gente começa a observar a vida desses homens piedosos, mulheres de Deus, na palavra do Senhor, nós vemos, é isso que nós precisamos viver na nossa vida. Uma igreja que não se acovardava, uma igreja que não temia a morte, uma igreja que não negociava os seus valores, os seus princípios, um povo cheio de Deus. E louvado seja Deus, porque nós aqui como igreja de família, nós temos vivido isso. Amém? Vivido isso. Uma igreja diferente. Eu estava hoje lendo Atos capítulo 8, ali conta sobre Filipe. Olha que coisa interessante, Filipe prega a palavra de Deus, numa região, a glória de Deus vem, pessoas se convertem a Cristo, e de repente a voz do Senhor vem para Filipe e diz: agora, vá para o deserto. Olha só como que é uma pessoa que tem comunicação com o Espírito Santo, A voz do Espírito vem e diz: vá para o deserto, porque lá eu quero fazer uma obra. Ele chegou lá, quando ele chega para pregar a palavra de Deus, ele vê um eunuco etíope, e a Bíblia diz que Felipe corre. Eu imagino a cena, eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena, porque a carruagem provavelmente, pastor José Chagas, só me corrija depois se estiver errado aí, a carruagem provavelmente estava em movimento, e a Bíblia diz que Felipe correu, e Felipe aqui, e o camarada estava ali lendo o profeta Isaías, e Felipe está ali, e aí Felipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Aí o cara ali, como eu vou entender se não tem ninguém que me ensina? Aí Felipe diz: então, esse cara sou eu, estou aqui, vamos ler a palavra junto aí. Olha só, disponibilidade, agilidade. Da mesma forma que a gente procura, e não é pecado, tantas coisas pessoais, a gente corre daqui, corre para lá. Nosso pastor sempre diz aqui, que a gente tem que batalhar mesmo, irmão, ir para cima, é os dilemas da vida. Mas da mesma forma que a gente corre atrás de tanta coisa, será que não dá para separar um tempo nosso para Deus? Amém? Glória a Deus. Felipe, aqui no gás, meu irmão, bora. Você está entendendo o que você está lendo aí? Não está? Então eu vou te ensinar. A palavra de Deus diz que aquele homem se converte e no mesmo instante é batizado por Felipe. Deus quer nos usar. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você. Eu quero ler mais um texto aqui. Por que nós então devemos nos empenhar em pregar o evangelho? Quando nós temos o coração avivado, por que nós devemos evangelizar, pregar a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia no livro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler a palavra de Deus, A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque através dela tem vida eterna, amém? A palavra de Deus tem vida para os nossos corações. Se eu falar aqui e falar por mim, de nada adianta, mas a palavra de Deus provoca vida em nós, em nome de Jesus, amém? Romanos 10, 14, olha o que diz a palavra de Deus. Nosso pastor disse já esse versículo hoje: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Nós devemos pregar a palavra de Deus porque há uma necessidade. Irmãos, alguns anos atrás a gente estava ali no Paraguai, e a gente fazia muito isso aí, de tempos em tempos, vinha missionários da Jocum, missionários do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, e a gente fazia ali
né, uma agenda, a gente ia para o interior do Paraguai, nas cidades menos evangelizadas. A gente ficava o dia inteiro na rua, pregando a palavra de Deus. A gente chegava em cidades do Paraguai, às vezes a gente pensa, né, que realmente há necessidade na África muito grande, ou em países perseguidos, e realmente há, tudo isso é muito válido, mas nós temos países pertinho de nós, onde o cristianismo é lá embaixo. O Paraguai tem menos de 10% de cristãos convertidos, pouquíssimo. E nós chegávamos ali em cidades, praticamente nada de igreja. E eu lembro que uma vez nós pegamos 15 dias para evangelizar 13 cidades. Era uma cidade, outra, a gente indo, ficava o dia inteiro, com um grupo de 15 a 20 irmãos. E nós chegamos numa cidade chamada Puerto Antequera. Lembro muito dessa cidade, pequena. É uma cidade junto ao rio Paraguai, no Chaco Paraguai, que é como o Pantanal para nós. Começamos a fazer o evangelismo, 40 graus, quente, irmão. O Pantanal é quente. E a gente ali, falando de Jesus, pregando. Alguns irmãos, eu falo espanhol, um pouquinho de Guarani, mas tinha outros irmãos bem melhor no Guarani. Ali era Guarani direto, a gente distribuindo literatura, bíblias em Guarani. E aí eu lembro que a gente subiu no mirante. E aí eu falei para eles, vamos colocar o megafone aqui, a gente vira para o vilarejo e vamos ficar aqui horas, pregando a palavra de Deus, né? Pregando a palavra de Deus, prega um, prega outro, em Guarani, espanhol, e vamos embora, vamos pregar a palavra de Deus, vamos lançar semente aí, né? E estamos lá, pregando, falando de Jesus, falando de Deus, aquilo que Jesus fez, né? E tem cidades que você chega, que você precisa, desde Adão e Eva, desde a criação, porque não tem noção básica. Às vezes a gente prega a palavra de Deus aqui, as pessoas têm noção, vem do catolicismo, mas entende, quem é Jesus, como foi criado, né, as coisas, Adão e Eva e tal, né? Aí você começa, mas você chega em cidades assim, as pessoas não têm noção nada, não conhecem nada, zero. E nós ali pregando. E eu lembro que numa altura, algumas horas a gente ali pregando, e de repente eu vejo um senhor vindo, e ele vem até nós, para lá embaixo. Eu vi que aquela cena, deixei o megafone com um camarada pregando e desci. Chamei um irmão que falava o Guarani bem, fui lá e eu falei, tudo bem? Ele falando com a gente, tudo bem? Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Eu estava lá na minha casa, e eu estou ouvindo vocês. No Paraguai o tereré é muito forte. Eu fiz um tereré, sentei na minha varanda e fiquei tomando e ouvindo vocês pregando. Vocês falaram que nós precisamos nos arrepender, que nós somos pecadores, mas que há uma solução para tudo isso, é Jesus. E tudo que vocês estão pregando, eu por muito tempo queria entender o sentido da vida. Eu estou com 80 anos, olha só o que ele disse. Eu nunca ouvi essa palavra. Eu estava aqui na minha casa, sentado e ouvindo, e essa palavra tocou no meu coração. Eu queria pedir para você, ora por mim. Eu disse, nós vamos orar, mas eu também quero Bíblia, eu quero conhecer a palavra de Deus, e se puder me dê um pouco mais, porque eu quero distribuir para a minha comunidade. Eu quero esse Jesus que vocês estão pregando aqui nessa manhã. Necessidade. Oramos para aquele senhor. Para você ter ideia, passou-se algum tempo, a gente mandou Bíblias, e depois a gente ficou sabendo que ele estava distribuindo várias Bíblias para a comunidade. Passou-se mais um ano, né? Ali da onde a gente servia no Paraguai, tinha um jovem que te ganhou, discipulou, um menino bom, falava Guarani fluente, a gente orando por obreiros paraguaios nativos. Aquele moço, olha só o que aconteceu. Existia um barco igreja que pregava nas comunidades do Paraguai, e quem cuidava eram uns menonitas. Só que o pastor já de idade, e não achava um moço, né, com vigor ali para continuar o trabalho. E esse menino foi para o Paraguai com aquele barco, fez curso, se tornou piloto, discipulou aquele senhor, e ali um trabalho foi realizado naquela comunidade. Necessidade. O evangelho, a palavra de Deus. Pessoas precisam conhecer Jesus, e Deus vai usar a minha vida e a tua para que a palavra de Deus chegue aos corações, amém? Vou contar aqui minha última experiência, daqui a pouco a gente vai orar. Um tempo atrás eu estava em casa, e me veio forte no coração para mim ir pregar na frente da Praça de Coelho. Me deu o horário, o momento certo, e eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu falei, eu vou lá. Peguei o megafone, fui. Cheguei na frente do Banco do Brasil ali, da Praça de Coelho, liguei o megafone, tinha uns irmãos comigo, a gente distribuindo literatura, e comecei a falar de Jesus, né? Que Jesus, Ele nos ama, Jesus, Ele morreu por nós na cruz, nós somos pecadores, nós precisamos mudar de vida, a palavra diz isso, e comecei ali a expor a palavra de Deus. De repente eu vejo
Um senhor sai do Banco do Brasil, um homem zarrão, enorme, 2 metros de altura, com uma cara de furioso, brabo. Falei, pronto, é agora, Jesus, olha meu tamanho para aquele tamanho ali. Né? Eu olhando aqui, falei, Jesus, é agora. Né? E estou ali. E de repente ele passa a rua, chega, para na minha frente, cruza os braços e começa a me xingar. Por que você é isso? Você, por que você está fazendo isso? Na hora eu vi, tá cheio dos bichos, né? Eu falei, não vou falar nada, mas eu vou continuar. E eu não sei, eu tenho um negócio, irmão, que quando alguém vem afrontar, eu não parto, tá? Eu não parto para cima, continuo na minha. E eu continuei. E como eu continuava fazendo aquilo que naturalmente eu dava, eu queria provocar mais raiva nele, porque ele queria que eu parasse. E o Espírito Santo me ouviu, não para. Eu estou fazendo a obra aqui. E continuei. E ele ali. E eu falei, meu Deus, vou dar uma mãozada na minha orelha, vou rodar aqui com esse megafone, mas glória a Deus. Continuei pregando, falando de Jesus. Aquele moço ficou de 3 a 5 minutos ali, xingando. De repente ele virou as costas, foi embora. Demorou mais uns 10 minutos, eu concluí e falei, agora, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que ouviu o evangelho de Deus, e quer receber uma oração, eu quero orar por você. E nessa manhã, aqui na rua, na esquina dessa praça, Deus pode mudar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Quando eu estou terminando ali, eu sinto um toque no meu ombro, eu olho, um rapaz que estava limpando a Praça Ari Coelho da prefeitura, em lágrimas, ele diz, eu preciso que você ore por mim. Eu estou desviado há 10 anos do evangelho. Hoje, antes de sair de casa, eu dobrei o meu joelho e eu orei. Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, usa alguém para pregar a palavra de Deus. Por mim, eu não consigo ir na igreja, mas eu preciso ouvir a tua palavra. Peguei minha vassoura, vim para a Praça Ari Coelho, estou aqui limpando. Daqui a pouco eu ouço alguém pregando a palavra de Deus. Megafone, negócio esquisito. Por favor, meu irmão, ore por mim. Meu querido, há uma necessidade. E nós precisamos nos movimentar diante dessa sociedade. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu gostaria, com a permissão do pastor, que você ficasse de pé nessa manhã, no nome de Jesus. Há uma necessidade, irmãos. Há uma necessidade. Há uma necessidade de pregarmos a palavra. Há uma necessidade de nos movimentarmos, irmãos. Vou falar um negócio para você. Eu lembro quando eu vim para Campo Grande, eu orava, dizia, Senhor... Né? Eu nunca disse isso para o pastor José Chagas, né? Lá no Paraguai a gente usava até as revistinhas do Senhor, a gente traduzia para o espanhol. Internacional lá no Paraguai, né? Naquela época de escola bíblica, né? E eu lembro que a gente lá fazendo... E eu vim para cá e eu disse, Deus, eu quero uma igreja séria, uma igreja que eu possa aprender a palavra de Deus, um pastor. E eu vejo tantos atributos abençoados que nós temos aqui como igreja do Senhor. Amém? Isso que o nosso pastor disse, ele está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. Coloque no teu coração esse desejo, pelo menos um. Uma pessoa, trazer. Vem ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Chama, deixa sentar aí, deixa que o Espírito Santo trabalhe. Amém? É o Espírito Santo. Se vai convencer ou não, é o Espírito Santo e a liberdade que a pessoa dá. Uma vez me perguntaram, qual é o alvo? O grupo de louvor, se puder vir, glória a Deus. Uma vez me perguntaram, qual é o alvo? Qual é o resultado de vocês estarem pregando a palavra de Deus? E eu já sabendo, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas com números, né? Tem que ter não sei quantas conversões, tem que ter esse impacto. Se a pessoa não vira cambalhota, o negócio não aconteceu. Meu irmão, eu disse assim, sabe qual que é o meu maior resultado? Sabe qual que é o nosso maior resultado, enquanto igreja do Senhor? É saber que o evangelho, a palavra do Senhor, está chegando no coração do perdido. Ontem nós estávamos lá, né? Não tem nada contra isso. Estávamos lá, política e tal, um monte de gente, né? E a gente com o colete da igreja, evangelista e tal. E aí, de repente, uma pessoa disse assim, poxa, tanta gente, uma senhora me disse isso, tanta gente aqui se envolvendo com tantas coisas, legal, mas que bacana ver a igreja do Senhor aqui, distribuindo a palavra de Deus. Ajustar o foco. Amém? Ajustar o foco, nós precisamos ajustar o foco, é aqui que o Senhor quer que a gente mire, é aqui que o Senhor quer que a gente trabalhe, é ganhar vidas, é discipular vidas, é pregar o evangelho para vidas, é trazer vidas para o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus. O que
o Senhor ele procura em nós hoje, nessa manhã, é: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, ó. Lembra de Jeremias? Jeremias, quando o Senhor o chama, Jeremias começa a dizer: Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer, como será? O Senhor diz assim: não se preocupe, Jeremias, eu colocarei a palavra nos teus lábios, eu te usarei, você será instrumento nas minhas mãos para a glória do Senhor. Quantos querem ser instrumentos do Senhor nessa manhã? Nós vamos louvar o Senhor Jesus. Por que você fechasse os seus olhos? Quem sabe nessa manhã Deus te trouxe aqui para despertar, né? A chamada, o dom, aquilo que você fez. Essa é a manhã que Deus usará você para a glória de Deus. Feche os seus olhos nessa manhã. Vamos adorar o Senhor por alguns segundos. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Quero declarar teu nome. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nessa manhã. Os vícios desta geração. Declaro que a esperança e liberdade. Amo Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Deus, a ti nós nos adoramos. Destrói cadeias, dissipa trevas, incendiar. Aleluia. Abra sua boca e adora o Senhor. Jesus, quero declarar teu nome. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã. Ele tem o poder de renovar a sua vida. Quem sabe o diabo tem soprado sobre os seus ouvidos: o seu tempo já passou, a promessa morreu. Mas nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou o Deus que te levanta, eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que posso te usar para a glória do nome do Senhor. Louve ao Senhor nessa manhã, entregue o melhor da sua adoração. Jesus está aqui nessa manhã, Ele tem o poder para te batizar com o Espírito Santo. Ele tem o poder para renovar a sua história. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Venha com o teu fogo sobre nós, Senhor. Venha com o teu fogo sobre nós, Senhor, nessa manhã. Aleluia! Seu nome é vida. Seu nome é vida. Seu nome é vida, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. John Wesley, um grande evangelista, marcou o seu tempo. John Wesley tem uma frase dele que ele diz assim: me dê 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada mais desejem que senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Meu irmão, se você sair daqui como uma tocha nessa manhã, aonde Deus tem te plantado, vidas se converterão para a glória do nome de Deus. Com a permissão do nosso pastor, eu quero saber se alguém quer uma oração especial. Saia rapidamente do seu lugar e venha aqui à frente. Você que quer um renovo de Deus na sua vida, você que quer um renovo de Deus na sua chamada, você que pode dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Saia do teu lugar. Vamos continuar adorando a Jesus. Aleluia, saia do teu lugar. Nós vamos orar nessa manhã. Brasas, como foi no tempo de sair, vai vir sobre você. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus. Senhor, venha com teu fogo sobre nós essa manhã, Jesus. Venha com a sua glória sobre nós essa manhã, Jesus.
nessa manhã, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Venha com a tua glória, Senhor. Venha com a tua glória, Senhor. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Nessa manhã nós estamos diante da tua presença, Senhor. Pai, aqui estão diante do teu altar os teus servos, filhos e filhas. Pai, no nome de Jesus, usa-nos como instrumento nas tuas mãos. Aonde o Senhor tem nos plantado, aonde o Senhor ainda irá nos enviar, que a glória do teu Espírito esteja sobre a nossa vida, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Venha com brasa tirada do altar. Toca nos nossos lábios e na nossa vida. Dá-nos graça. Fortalece, Deus. Dá-nos graça, Senhor. Pai, nós oramos pelos teus servos nessa manhã. Que nunca mais seja a mesma pessoa. Que amanhã, segunda-feira, ao chegar na escola, na faculdade, ó Senhor, no trabalho, possa ser uma testemunha viva do teu evangelho. Pai, nós oramos a ti nessa manhã. Receba a nossa oração, receba a nossa súplica e usa-nos para a glória do nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e amém. Quantos podem levantar uma das suas mãos e dizer: Senhor, usa a minha vida nesse tempo. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento de Deus, que Deus use a sua vida. O que passou ficou para trás. Se disponibilize para o Senhor, Deus usará. Você colocará a mão sobre enfermos e eles serão curados. Jesus disse: ide, pregai o evangelho, e colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Curados. Jesus deseja nos usar como instrumento neste tempo para a glória de Deus. Que Deus os abençoe no nome poderoso de Jesus. Pastor Oséias. Declare pelas ruas o nome de Jesus.